E aí, gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui falar sobre balanceamento mais uma vez e com aquela perguntinha básica: Paladins é um jogo balanceado? Mas antes de tudo, eu acho que a coisa mais importante aqui não é a minha opinião, ainda que é claro que eu vou dá-la. No último vídeo eu fiz a seguinte pergunta: o que é balanceamento? E assim como no último vídeo explicado, inclusive vai lá e dá uma olhada, o link vai estar nos comentários. Este vídeo, assim como todos os outros, é para ajudar a comunidade a entender melhor algumas coisas. Inclusive, recentemente, alguns balanceamentos que a comunidade sempre pediu estão a caminho. E voltando ao vídeo, o que é balanceamento? A verdade é que na comunidade game nós ouvimos isso direto, mas eu acredito que no Paladins a palavra balanceamento por si só não é capaz de expressar o que a comunidade está querendo. O que adianta o jogo balancear e, como dito no outro vídeo, a gente ter uma sensação de balanceamento ou sensação de desbalanceamento? Cada um tem sua sensação e no fim das contas é só opinião. Em outras palavras, a palavra balanceamento pode ter um significado para a empresa dona do jogo e outro significado para a comunidade em geral e todas suas subdivisões. No fim, todo mundo tem sua opinião e ninguém chega a lugar nenhum. E esse vídeo vai tratar um pouco disso. Eu tenho batido muito nessa tecla sobre balanceamento, porque infelizmente, como dito no último vídeo, sempre quando se trata de reclamações, o top 10 balanceamento está entre as três primeiras coisas. Enfim, eu sei que às vezes as pessoas querem muito gameplay, muito isso, dica e blá blá blá, mas não adianta se a gente não entende um mínimo de balanceamento, se a gente não sabe reclamar de uma forma inteligente, se a gente não tem noção nenhuma. Recentemente eu postei na minha página do Facebook algumas frases e alguns pensamentos, mas como a comunidade não gerou aquilo que eu esperava, no fim das contas é por isso que eu estou voltando aos vídeos. Uma dessas frases é: todo personagem que você não sabe cauterar, seja por falta de habilidades ou noção, é quebrado. E a outra é: no jogo de counter, o counter tem infinitas possibilidades de parecer quebrado. Nessas duas frases nós temos a ideia de sensação. A ideia do counter, ele tem uma possibilidade sim, ele tem uma vantagem sobre você, e como você não pode mudar de personagem, o que você pode fazer é tentar reagir. Mas você sabe que muitas vezes não tem muito o que fazer. E o outro é um pensamento, que é: valorize os campeonatos, pois é neles que temos a visão mais aproximada do balanceamento. Como na própria frase diz, é mais aproximada, não quer dizer que está balanceado. Até porque quando se fala de balanceamento em campeonato, teoricamente nós estamos falando de pessoas que treinaram para estar ali. Pessoas que teoricamente já têm noção de jogo, que já têm uma boa mira, teoricamente já estão com a mira afiada, já jogam com um PC razoável. Enfim, imagine um campeonato de futebol e nele Ronaldinho Gaúcho, no auge, Messi, sei lá, os melhores jogadores do mundo. E nessa partida, de um lado, vai estar eu de zagueiro. Gente, eu não sou profissional. Comparado a profissionais, eu não sou ninguém, essa é a verdade. E é isso que acontece em muitas partidas. Num campeonato onde as pessoas sabem jogar, a palavra balanceamento, de certa forma, é você equiparar forças. Mas como você vai equiparar forças se nós somos inconstantes? Tipo, hoje a minha mira tá afiada, amanhã, mais ou menos. Aos sábados e aos domingos, você joga, sei lá, 8, 9 horas. Durante a semana, 2, 3, 4 horas. Existem personagens que
requer mira. Existem personagens que são os Blast que nem tanto. Às vezes você demora mais para afiar a mira, às vezes com outro você tá razoável. Alguns personagens você domina, outro você dá aquela engalobada. Enfim, chegamos aonde eu queria chegar. Se eu te perguntasse agora, Makoa é balanceado ou desbalanceado? Eu vi uma enquete recente e muitas pessoas disseram que Makoa é balanceado. Mas entenda logo de uma vez, ser balanceado não quer dizer que não seja problemático. Se formos na ideia de equiparar forças, Makoa é um personagem balanceado. Pelo menos eu acredito. Mas e por que ele é tão problemático? Para que você entenda o que eu estou falando, se você assistir um streamer high elo, ou se você tá pelo menos platina para cima, você entenderá que existem outras forças. Por exemplo, o mesmo jogo que o Makoa está, existe uma Mive bot, por exemplo. Recentemente eu joguei contra uma Mive bot num mapa grande, não lembro qual, e ela detonou a gente. E olha que eu tava com a mira afiada. Porém, ela caiu novamente contra o nosso time. Só que o mapa era pequeno. E sim, eu ruquei ela com muito gosto. E vencemos a partida, claro. Enfim, num jogo em que existe Mivbot, qualquer coisa um pouco abaixo disso é balanceado, me desculpa. É uma realidade. Às vezes não é que não está balanceado, às vezes é que a MIV é uma referência, infelizmente. E se a MIV é uma das referências, logo todos os personagens estarão muito fortes. Agora você entende porque a palavra balanceamento às vezes não ajuda. A comunidade fala uma coisa, entende uma coisa e a empresa entende outra. Continuando com Makoa. Uma vez eu estava jogando de Atlas, e Atlas ele controla muito o mapa. Tinha o Makoa que se achava bom lá. E nós se enfrentando, nenhum matava ninguém. Só que o Makoa avançou no meu suporte que eu não vi que estava miado e matou ele rapidão. E agora eu vou começar a explicar por que o Makoa é problemático. Se você colocar todos os off-tank, afinal de contas o Makoa é um off-tank, você perceberá que o Makoa tem uma vantagem imensa para fazer kill. Exatamente como eu falei, é uma questão de milésimo de segundos, se o off-tank não estiver preparado, o Makoa vai lá e finaliza alguém e é isso aí. Enfim, quando se fala sobre balanceamento, geralmente nós falamos sobre troca equivalente. Afinal de contas, se você tira essa suposta vantagem que ele tem de fazer kill, você tem que dar alguma coisa para que ele se mantenha diante dos outros offs. Bom, acredito que a coisa a ser nerfada seria o casco giratório, fazer com que ele tenha mais dificuldade em finalizar no combo dele. Acredito que outros nerfs seriam complicados, pois, por exemplo, o Makoa ele joga para fora do mapa. Se tirasse isso dele, seria muito sem graça. Queria também falar sobre o antigo meio casco e por que eu considerava antijogo. Vai que, de uma forma genial, eles decidem trazer novamente para o jogo. Então, para que isso não aconteça, a primeira coisa, a primeira base é compará-lo aos outros off-tanks. Nenhum off-tank resetava o cooldown de uma forma tão fácil como o Makoa. Segundo ponto, o escudo do Makoa é em forma de esfera. E isso na prática é bem simples. Só off-tank ou mid-tank entravam naquele shield. Qualquer outro com vida baixa morreria com facilidade. O outro problema é que existem casuais. E às vezes não se pega nem mid nem off-tank. Ou seja, se você atira, reseta o cooldown. Se você não atira, não recebe o efeito do cauterizar. E teoricamente recebe mais cura. Se você entra, como já falei, personagens com pouca vida geralmente tendem a morrer. A não ser que entre todo mundo, mas isso é muito raro. Ah, mas na época existia a Ashe expande escudo. E aí, por questões óbvias, voltamos às comparações com os offs. A Ashe tem problema com personagem com mobilidade vertical. Enfim, se você entra para cauterar
uma Koa e aparece um Andro lá, você não vai poder fazer nada contra o Andro. Se o seu time for fraco, muito menos ainda. Se você coloca outros offs, por exemplo o Atlas e tudo mais, o Makoa impõe o ritmo do Shield. Ou seja, ele dita as regras e você vai ter que obedecer. Você queria segurar o escudo, mas você não vai ter. Por quê? Porque o Makoa ditou as regras. Mesma coisa para muro e qualquer outra coisa de proteção. Aqui eu fiz 3 coisas. A primeira, comparativo com a própria classe e quem pode detê-lo. E a segunda coisa, comparativo em relação ao time e também quem pode detê-lo, tanto em grupo como individualmente, óbvio. Agora eu queria falar do Andro. E por que que o Androxus é um personagem problemático? Bom, nessas ideias dos exemplos, eu quero que vocês fiquem atentos ao que eu vou falar e por que que ele é problemático. E assim você ter os seus próprios argumentos sobre cada personagem. O Androxus com essa lendária que acabou de ser retirada. Bom, se você olhar tanto Paladins como o Overwatch, se você olhar todos os personagens, nenhum, pelo menos até então, até o que eu conheço, que eu não estou jogando muito Overwatch, nenhum tem a arma do Andro. Isso eu já falei em outros vídeos. Arma e mobilidade. Quem criou o Androxus, teoricamente, já sabia disso, mas ele quis para fazer, como diz, o protagonista. Foi arriscado? Foi, mas era o que ele queria. E às vezes a ideia se perde. O Androxus ele foi feito para pousar na reversão, e esse seria o jeito de cauterá-lo. Porém, o problema do Androxus é que ele é o que chamamos de pau para toda a obra. Se você pega um Lex, o Lex tem uma arma excelente, mas não tem mobilidade vertical. Se por acaso a partida tiver inflanqueável, ele pode ir para uma versão dano mais recuada e assim fazer as kills que aparecer para ele com mais facilidade e voltar pro dano e conseguirá uns 200k com facilidade. Com a carta de reset cooldown, ele foca no suporte, reseta cooldown, foca em quem está miado, reseta cooldown e assim vai para aqueles que jogam bem, um flanco, um dano que são mais high elo, sabe? Diferente, como eu disse, de um campeonato. Para reverter essa situação, foram criados novos personagens, como a Saat, que tem uma arma, ela é muito anti-flanco. E sim, a criação de personagem, muitas vezes, ela serve para ajudar a balancear o jogo. Bom, como estamos falando de um personagem já criado, agora a gente tem que fazer o que dá para fazer. Se eu fosse balancear, eu manteria o talento de reversão e os outros eu reorcaria a arma para projétil rápido. Bom, essa é uma solução um tanto polêmica e de certa forma preguiçosa. Fala aí nos comentários o que você acha, eu faria isso, aquilo. E se você que está assistindo, vai lá nos comentários, de repente eu vou concordar com você 100%. Então vai lá e comenta, já sabe, compartilha, curte, você sabe das paradas. Bom, para finalizar esse assunto do Andro, em comparação com a Mive, que é da mesma classe, hoje o Andro tá balanceado para fraco, não sei. Eu acho que a comunidade aceita muito bem um tempo. Não mexe no Andro não, por favor. E agora queria falar sobre o Seven, que também será nerfado. Mas acredito que aquele mapa do Portal da Sentinela tem que ser tirado da rotação, da ranqueada, para poder aumentar o teto daquilo. A mesma coisa, os mesmos argumentos. Por que que o Seven é problemático? Bom, aí eu vou entrar numa questão um tanto mais complexa, que é a questão do suporte. Se você observar, a maioria da falha do double suporte numa partida é que a maioria dos suportes não dá um bom dano de longe. Geralmente é o contrário, o fall-off é muito alto, exceto o Grove dá um dano muito alto, é o que mais dá dano. Só que o Grove
tem que estar balanceado, senão não adianta. Você vai pegar ele para supostamente ajudar no time, aí no fim das contas ele tá entregando uma cura medíocre, se bem que agora ele tá com uma cura boa. Para você que não entendeu ainda, eu jogava no console. E às vezes a gente entrava numa partida que o suporte não acertava um tiro, ou seja, se eu e meu duo não solasse o cara 100%, a gente não ia ganhar a partida. Só que o jogo, ele é um jogo de grupo. Então tem que ter ajuda de todo mundo. Então você tem que balancear os suportes para poder ter um dano de longe, para poder ajudar esses personagens que batem de longe, que é o caso do Seven, que bate de longe, bate de perto. Não adianta só bater de longe, tem que ter uma fuga boa porque ele faz tudo. O Seven, ele acaba sendo problemático porque até nos danos, se você olhar, por exemplo, o Dread Arpão, você dá uma arpãozada, beleza. Se eu não me engano, não tem fall-off. Se você pega um Vito que atira de longe, geralmente esses personagens não têm fuga, ele não vai conseguir cauterar o Seven. Ou seja, é aquilo que eu falei, não tem fuga, mas bate de longe. Os que batem de longe são pouquíssimos que tenham fuga. Resumindo, mids, off-tanques, muitos têm fall-off, muitos não chegam nem perto na mobilidade. Ou seja, o Seven tá sem counters. E os counters que tem, eles são poucos. O jogo tem que trazer mais counters para ele. De alguma forma, mantê-los balanceados. É mais fácil nerfá-lo. Só para deixar mais claro ainda. Se você pega um personagem para supostamente cauterar o Seven, que atira de longe, mas você vai ser cauterado por uma outra infinidade de personagens, você vai ficar inseguro de pegar esses personagens. E agora deixar mais uma frase aqui, que é: todo personagem que você desconhece, que você ignora, é um possível counter do que você chora. Teimou. Enfim, geralmente full mobilidade cautera full mobilidade. Se você vê uma Mive, você vai com outro personagem e ela vai ter que usar a fuga para finalizar alguém e vai ficar com medo de que você finalize ela. Só que isso não muda que a comunidade não quer um nível comparado ao Mivbot. Aí essas regrinhas nós podemos fazer com todos os personagens. Como eu já disse, eu acho que baixar o nível dos personagens, pelo menos da lendária da Mive, algumas lendárias problemáticas, para baixar o nível no mínimo uns 15, 20%. Gente, eu não estou falando baixar 20% do dano de todos, eu estou falando baixar a força em 20%. A equivalência da força, tipo cooldowns e outras coisas, até mesmo dano, cartas. É como eu falei, às vezes as pessoas elas querem dar 50 de dano pro personagem que vai dar bom. Gente, vai com calma, não é assim. Por exemplo, recentemente buffaram agilidade. Existem tantos personagens com carta de agilidade que não valia a pena, mas porque buffou a agilidade, tá valendo a pena agora. Então existem algumas coisas que acontecem que às vezes você não consegue prever porque existem uma infinidade de coisas escondidas que podem fazer com que esse personagem se torne quebrado de uma hora para outra. E aí, com todos esses dados, você mesmo pode responder essa pergunta. Paladins é um jogo balanceado? E se você estava atento, eu meio que já respondi. Para mim, considerando que há banimentos, de uma visão geral, inclusive ignorando personagem com ban obrigatório. Afinal de contas, os sempre banidos também cauteram. O jogo está balanceado, mas devo concordar que é um balanceamento muito difícil e é muito instável e automaticamente gera muitas frustrações. E confesso que essa é uma das atualizações com mais personagens problemáticos que já vi. Porém, eu estou há um ano no PC e estou me divertindo muito. Mas como eu já disse,
O mais importante aqui é gerar na comunidade um entendimento básico e que pode melhorar a nossa comunicação com a empresa responsável pelo jogo. E eu acho que uma coisa que eu devia enfatizar muito para a comunidade é que existem ordem de urgência para se pedir nerf. Mas antes que você se desespere, que você apele, lembre-se, existem partidas onde você encontra uma Mivbot, um Drogoz que ulta 2 vezes na TF. Existem personagens que, por ser antigo, as pessoas sabem cauterar. E esse é um outro argumento. Os caras tá num nível que cautera Drogos com bet. Você tá entendendo o que isso significa, velho? Pra mim foi super difícil cauterar, por exemplo, Zin ou Capiroto. Mas você vê alguém reclamando de Zin é muito raro. Você vê um ou outro. Às vezes é como eu disse, às vezes você não conhece. Você sabe que Atlas é um personagem que ajuda muito a cauterar o Zin, mas a comunidade sabe jogar de Atlas. A comunidade quer aprender a jogar de Atlas, quer aprender a jogar com outros off. Você sabe quais personagens a Eve cautera? Você sabe qual é a função da Yaggorath? Então existe uma infinidade de personagens que às vezes a pessoa ignora. E é aquilo que eu falei. O personagem que você ignora pode ser o counter do que você chora. E agora chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou, já sabe, compartilha com seus amigos, é claro, com respeito. Olha, o que você acha dessa opinião aqui? Ah, se não gostou, vai lá, comenta. Os comentários, eu quero ver os comentários bem comentados. Então, por agora, valeu.